Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos para o nosso terceiro vídeo nessa segunda-feira, dia 16 de maio. E agora falando da Portuguesa. Eu estive agora pela manhã na entrevista coletiva da Portuguesa lá no Canindé, com o presidente Antônio Carlos Castanheira, com o Toninho Cecílio, executivo de futebol, e com o técnico Sérgio Soares. E olha, o presidente falou de todas as situações do clube financeiro, ele quer até novembro preparar a SAF da Portuguesa, falou da chegada de novos patrocinadores, cobrou a torcida, enfim, passou todas os pormenores da Portuguesa, que está no caminho certo, hein? Espetacular. O Toninho Cecílio falou que manteve 70% da base do elenco para brigar e para lutar e para ser campeão da Copa Paulista, que é a Série D o ano que vem, que é calendário cheio. Falou da parte financeira da Portuguesa, falou da estruturação, das contratações na parte da comissão técnica. O time está começando a se estruturar e principalmente já pensando no Paulistão de 2023. E depois com o técnico Sérgio Soares, ele falando que a Copa Paulista é a Copa do Mundo da Portuguesa e eu vou explicar tudo para vocês. Olha, como foi uma entrevista longa, interessantíssima, para deixar o torcedor da Portuguesa, olha, com o coração batendo forte, hein? A Portuguesa está começando a encaminhar para o profissionalismo, está pensando grande e pelo menos tudo indica que não vai ser aquele ioiô, bate no Paulistão, cai de novo, bate. O time está se estruturando e se a SAF chegar até o final do ano já no Paulistão com o SAF, a situação vai ser melhor ainda. Tem muita coisa para falar, então vou começar com vocês o seguinte. Eu fiz várias anotações. O Castanheira, ele falou que ele não pode errar. Ele sabe que ele não pode errar, ele entrou no clube cheio de dívida, com muitos problemas. Mesmo resolvendo esses problemas, ele conseguiu ser campeão da Copa Paulista. Vamos lembrar que no seu primeiro ano ele conseguiu ser campeão, a Portuguesa disputou a Série D, não jogou tão bem assim, mas não estava estruturada. Mas ele pelo menos já deixou uma situação melhor. Agora, já com o executivo de futebol contratado o Toninho, com o treinador, estruturando o clube, melhorando a comissão técnica, valorizando a base, ele já conseguiu ser campeão da Série A2 este ano. Ou seja, agora que o time está se estruturando, chegando patrocinadores, vai ter cota de Paulistão, a tendência é que a situação melhore ainda mais. Então a gente tem que entender essas situações e o presidente está muito animado. Está gostando do trabalho, inclusive ele disse que não pretende se reeleger não, hein? Que ele é contra aí a permanência, é contra a reeleição, que ele está trabalhando para o clube se acertar na parte do SAF. Outra coisa que ele falou, ele estruturou o clube, está todo no CT. O departamento de futebol do Portuguesa está todo no CT, para tirar as confusões ali nos quiosques, para como diz que me diz que e jogador cobrado e pressão extra-campo. Ele falou que estruturou tudo, todos os departamentos, só terminando de construir algumas coisinhas lá e tal, mas enfim, o futebol sempre será lá no CT, para ficar afastado do clube, que é uma situação de profissionalismo que ele está absolutamente certo. Outra coisa que ele falou, que desde a chegada dele no clube, já em outras administrações, em outros cargos, ele pleiteava esse negócio da SAF, desde 2015 ele me disse. E agora que ele conseguiu colocar o futebol todo lá no CT, ele está começando agora a estruturar a parte jurídica, ele está falando que está acertando com os advogados, tudo, para ver essa parte jurídica, a parte judicial, a parte fiscal. Então, primeiro eles estão avaliando tudo isso, já tem pessoas, dizem, não foi o presidente que falou agora, dizem, falaram para mim, um deles é do dono do Graal, da rede de restaurante Graal, essas que ficam pelas estradas aí, tudo. Um deles para ser o do SAF é esse cara, e que ele falou que as pessoas já se mostraram interesse e agora eles estão só esquematizando. Ele não quer ter esse negócio de você, o Canindé, o CT, essa parte física, essa não tem nada, não vai entrar na SAF. A SAF só vai entrar o departamento de futebol. Ele gostaria que a Portuguesa fosse majoritária, por exemplo, ficasse com 51% e os investidores 49%, para a coisa ser dividida, para ser participada pela presidência, pelos dirigentes, enfim. Já passou no conselho, né? Passou no conselho, agora eles estão estruturando toda essa parte jurídica, contábil, fiscal. Aí eles vão mostrar a fórmula que pretende, vai passar tudo pelas comissões certinha do conselho, COF, aquelas coisas todas, e ele acredita que até novembro a Portuguesa vai oficializar a SAF, hein?
Então é bem interessante mesmo, separando tudo direitinho, futebol do clube, entregando a parte física, só o departamento de futebol, a visão muito legal. Outra coisa que ele está falando, com a Portuguesa se estruturando, com a Portuguesa sendo campeã, além da cota que você vai ter, óbvio, de primeira divisão no Paulistão, estão chegando patrocinadores novos. Então a Portuguesa vai ter um poder de investimento maior, né? Já conseguiu permanecer com 70% do elenco campeão para a Copa Paulista. Vai chegar com favoritismo, claro, vai chegar com favoritismo. Os adversários estão falando isso. Então agora, com a ideia, ele renovou com o Sergião, o Toninho Cecílio continuando, vem mais comissão técnica aí, enfim, gostei muito da coletiva do presidente. Castanheira tá de parabéns, torcedor. Uma coisa que ele falou para finalizar a parte do presidente é o seguinte: ele precisa de você. Ele falou que o sócio torcedor, o número está pequeno, ele precisa de mais para poder entrar mais dinheiro no clube, para ele poder fazer mais coisas. Precisa de mais. E ele não pode, ele falou que ele entende, as outras administrações judiaram muito do torcedor, o torcedor ficou muito afastado. E mesmo nessa Série A2, a média da Portuguesa foi de 1.000 pessoas nos estádios. Só nas finais, que foram 13 mil os dois jogos ali no Canindé, semifinais e finais. Então ele entende que dá para ficar pelo menos uma média de 4, 5, sair do 1.000 para 4, 5, né? E está pedindo um apoio principalmente na Copa Paulista. Ele fez das tripas do coração para segurar 70% do elenco. Está tentando chegar com favoritismo e vai chegar. Agora está na hora de você ajudar. Ele falou: vocês podem me cobrar como presidente, estão me cobrando, cobrem do Toninho Cecílio, cobrem do Sérgio Soares, nós podemos ser cobrados, somos profissionais, mas quero cobrar vocês também para me ajudar, principalmente na Copa Paulista, não deixar a Portuguesa às moscas. É um desafio, hein? E aí é com você, torcedor. Vamos então para a parte do Toninho Cecílio, que também foi muito interessante. O Toninho Cecílio contou primeiro que falou com o presidente, ele já gastou toda a verba que o presidente deu para a Copa Paulista, mantendo 70% do elenco. Então a Portuguesa vem forte, hein? Caio Mancha segurou, enfim, o Tomazella estava. Portuguesa vem forte. Vem forte. E aí ele contou o seguinte, né? Que a comissão técnica trouxe o Ivan Iso, que era treinador, foi treinador do Sertãozinho na Série 3 desse ano, até começou no Sertãozinho, já trabalhou com o Dorival Júnior há muito tempo, vai ser o auxiliar técnico permanente para ajudar na transição da sub-20 para o profissional, para ajudar o Sergião no profissional, para ir ver os adversários da Portuguesa, para ir ver jogos para indicar, para fazer indicações para o Paulista, vai vir indicação dele, vai vir do Sergião, vai vir do Toninho, enfim. Muito legal, muito legal. Outra coisa que eu achei que ele falou sensacional é o seguinte: como que ele está estruturando. Por exemplo, o Eduardo Diniz, o lateral esquerdo, voltou para o São Bernardo. Ele fez um pré-contrato durante a Série A2, não sabia se ia continuar ou não na Portuguesa, fez um pré-contrato, foi disputar a Série D. Lá no São Bernardo ele tinha sido campeão da Copa Paulista e campeão da Série A2, ofereceram uma grana boa, saiu, ele falou: ninguém tem que ficar chateado com o Eduardo Diniz, o lateral. Ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer e nós entendemos. Beleza. O Patrick, o melhor zagueiro da Série A2, foi emprestado para o ABC, junto com o Gustavo França e junto com o Giovani. O Patrick e o Gustavo França já renovaram o contrato, ou seja, voltam para o Paulistão. Vão ser monitorados no ABC que está disputando a Série C. Já o Giovani foi emprestado também para a Série C, mas não tem contrato. Acaba o contrato dele com a Portuguesa em dezembro. E aí, se ele for bem e entender, tanto a comissão técnica que ele foi bem lá, e ele quiser receitar uma proposta da Portuguesa, pode ser que volte, mas pode ser que não volte para o Paulistão. O Luan, o atacante, o experiente Luan, teve proposta para ficar na Copa Paulista. Não quis, ele aceitou uma proposta do Floresta, assim como Eduardo Diniz, foi disputar a Série C pelo Floresta lá do Ceará, não tem problema nenhum. Assim como o Will Viana, que era emprestado do Santo André, foi devolvido para o Santo André para disputar a Série D. Então você vê que o Toninho fala abertamente de todas as coisas. O Danilo Pereira, a Portuguesa não teve interesse na permanência dele, entendeu? O David, o Davi, né, que eles falam, que é o terceiro goleiro, tem um salário para terceiro goleiro para a Copa Paulista muito elevado. Se ficar, vai ter que abaixar o salário, acho que é muito difícil. Então, de qualquer maneira, a Portuguesa planejou tudo. E aí eu perguntei: Toninho, o Sérgio Soares, o que vocês vão fazer para a Copa Paulista para completar os outros 30%? A ideia é ir na base.
E aí na base porque acabou a verba para contratar. Porém, se algum clube, vão pegar lá o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, algum clube tem algum jogador de destaque na base, acha que esse cara pode ganhar alguma experiência e quiser que venha na Portuguesa, a Portuguesa tem interesse, consulta os clubes e eles tiverem interesse, beleza, pode chegar sim. Assim como qualquer outro clube que está disputando A3. Ele falou que foi ver jogos do Noroeste com o Esporte Clube São Bernardo, está acompanhando o Comercial e o Noroeste na final. Tem algumas coisas de A3 também. De repente pode compor com algum jogador que tem contrato longo com esses clubes, também pode vir. Então a situação é essa, a prioridade para esses 30% será a base, mas eles estão olhando no mercado alguns times também, e aí se tiver interesse de fazer um acordo entre os clubes para chegar jogadores, até para ficar mais experiente na Portuguesa, na Copa Paulista, pode ser que chega. Então o Toninho também deixou toda essa parte legal e disse o seguinte, que ele vai querer do Ivan Iso, vai querer do Sérgio, todas as indicações para o Campeonato Paulista. Mas o Campeonato Paulista eles vão fazer reuniões esporádicas só da comissão técnica e planejamento do Campeonato Paulista vai ser só feito internamente com diretoria e tal, nada no vestiário. Foco total no vestiário, que já sabe qual que vai ser o bicho, qual que vai ser o planejamento, quanto que vai ser para ser campeão, já sabe tudo, já organizou tudo isso. O foco do jogador agora é ganhar a Copa Paulista e mostrar que tem potencial para ficar paulistão. É esse o foco deles. E aí o Sérgio falou inclusive o seguinte, o Sérgio Soares, a última vez é agora nessa coletiva que eu estou falando de Paulistão. Não falo mais de Paulistão. Até para não abalar meu elenco, para não ficar... A pressão deles é ganhar a Copa Paulista, que é a nossa Copa do Mundo. Eu quero ter calendário ano que vem, quero ter Série D, quero ter tudo resolvido para o ano que vem. Então eu quero ganhar a Copa Paulista e não vou deixar o Paulistão entrar no nosso vestiário. As nossas reuniões vão ser eu, Toninho, o Denis, o Denis, né? O Ivan, e a gente vai comentando de Paulistão, porque não vai, a Portuguesa não vai deixar de pensar no Paulistão em momento nenhum, mas vai ser só a quatro ali paredes na diretoria, para não deixar o elenco impressionado, ou eles estão trazendo um jogador para minha posição, aquela coisa e tal. Eles vão fazer até contratos, porque tem jogador que vai acabar o contrato em dezembro, já pode assinar agora. Jogador que interessa, eles vão consultar. Se quiser, eles vão até fazer contrato. Não vão divulgar, só vão divulgar no final do ano quando terminar a Copa Paulista. Mas vão correr atrás de jogadores, vão procurar fazer contrato já com eles agora, com quem interessar, e vão montar um time dignificando a camisa da Lusa. Toninho Cecílio falou, é time de Paulistão, é time para brigar, não é time para escapar de rebaixamento não. A classificação das quartas de final tem que brigar, é lá, porque daí a gente consegue a vaga na Série D agora na Copa Paulista, tem que conseguir, e aí o ano que vem a gente pode brigar uma campanha boa no Paulistão por vaga na Copa do Brasil. Aí você tem Copa do Brasil, Série D, enfim. O Castanheira ainda chegou a falar o seguinte, claro que a gente não vai prometer para o torcedor Série D, depois o ano que vem Série C, Série B, Série A, é loucura. Mas a gente tem que estruturar todo esse planejamento em 5, 6, 7 anos. Pô, sensacional. A Portuguesa está pensando com profissionalismo, com correção. Olha, fiquei empolgado com essa reunião da Portuguesa. E para finalizar, já falei dos planos do Castanheira, já falei do Toninho Cecílio. O Toninho Cecílio, inclusive, falou que os dois, eles trouxeram 2 fisioterapeutas do Santos para fazer a Série A2, os caras competentes, renovaram com esses caras. Falou que trouxeram o Ivan Iso, trouxeram um preparador físico permanente. Deu um exemplo, que nosso departamento médico, o Flávio Boaventura, o zagueiro, e o Luizão Barba, se machucaram sério, fizeram cirurgias e nem jogam esse ano mais. Os dois não jogam a Copa Paulista. Mas mesmo assim, eles tiveram um contrato renovado, a Portuguesa valorizou o lado humano. Humano, a Portuguesa nunca fez isso, hein? Valorizou o lado humano, eles vão receber o salário, vão ser tratados adequadamente, e se estiverem bem fisicamente e depois mostrarem que podem disputar o Paulistão, vão ficar para o Paulistão. Outra situação interessantíssima, hein? Profissionalismo na Portuguesa. E o Serjão, que eu mais gostei do Serjão, ele ficou feliz, satisfeito com 70%, sabe que a Portuguesa é a favorita e vai ter que trabalhar o seu elenco com favoritismo,
Porque, poxa, você vai enfrentar outros clubes. A chave da Portuguesa é difícil. O Água Santa que é do Paulistão, o São Caetano que já contratou 15 jogadores. Então você tem o Juventus, que é o tradicional. Mas ele sabe que esses times, por exemplo, o São Caetano está contratando 15 e vai começar a montar agora um time. Né? O Juventus é sempre tradicional, vai jogar com molecada de base. A Portuguesa não. A Portuguesa tem uma base, sabe como joga. 70% do elenco tá lá. Então, cara, poxa, ele sabe e falou: a Copa do Mundo da Portuguesa é a Copa Paulista. Vamos entrar com o torcedor. Eu não vou ficar prometendo o título, como eu falei para a Série A2 para todos os torcedores. Não prometo o título. Prometo um time que vai honrar vocês dentro de campo. Honrou e foi campeão. E foi campeão com o melhor ataque, com a melhor defesa. O Sérgio foi eleito o treinador da Série A2 na eleição da Federação Paulista. 6 jogadores da Portuguesa foram para a seleção. Quando que não acontecia na Portuguesa isso? Faz muito tempo. E eu acho que é muito legal você falar assim, a Portuguesa é a favorita. Quando que a Portuguesa entra com favoritismo? Em qual competição? Em nenhuma. E ela tá falando, vamos entrar com favoritismo, vamos jogar com favoritismo, mas com humildade, com pés no chão. Não vou prometer título, mas vou prometer mais uma vez para a torcida o seguinte: esse time que vai entrar em campo na Copa Paulista vai dignificar a camisa, vai honrar essa camisa. E é isso que é o mais importante. O Sérgio tá muito focado na Copa Paulista e disse: Paulistão, eu não vou falar mais com ninguém para fora. Eu vou nas reuniões, eu coloco, tenho opiniões, eu estou me analisando o mercado, eu estou vislumbrando, mas para preservar e valorizar meus jogadores, porque é o seguinte: quem for bem na Copa Paulista ganhando o título, já ganharam da Série A2, vai comigo também para o Paulistão. Olha que grande oportunidade. Tudo planejado, tudo estruturado, tudo resolvido, e agora é treinar, treinar, treinar para comecinho de julho a Portuguesa entrar na Copa Paulista com favoritismo. E olha, pelo que eu tô vendo, tem mais um título aí nessa temporada, hein? Dá para ficar animado. Claro, eu tenho muitos detalhes da Portuguesa, foi muito grande a reunião, e aos pouquinhos eu vou colocando também no blog do Futebol Caipira algumas notícias para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima. Parabéns, Portuguesa!